Complicou, senhoras e senhores. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e o Santos acaba de perder para o mais forte, que infelizmente hoje foi mais forte mesmo, por 2-1. Claro, foi na altitude, claro, era uma derrota que quando você olha a tabela previamente, você até anota, é capaz a gente perder isso, mas dentro da situação atual do Santos na Libertadores, não poderia ter acontecido. Era o pior resultado possível, claro, uma derrota, mas é porque a tabela hoje ainda piora, agrava essa falta de pontos somados e o Santos tem uma situação muito complicada para avançar na Libertadores. Mas a Sul-Americana é um caminho possível, como eu venho falando em alguns vídeos. Vamos por partes, eu separei no meu caderninho aqui vários tópicos para a gente comentar essa partida, sem desespero, com drama, claro, mas vamos tentar racionalizar tudo o que aconteceu de alguma maneira, debater esse resultado nada positivo, enxergar o que pode ser melhorado, o que aconteceu de errado, porque o Santos não conseguiu criar absolutamente nada contra o The Strongest lá fora. Bom, segundo minhas anotações, eu quero fazer primeiro contas dentro do grupo C. Eu já prometo aqui, vou anotar inclusive na minha agendinha, para quinta-feira pela manhã eu publico ali, eu tenho publicado vídeos pela manhã 10 ou 11 horas, eu publico mais ou menos nesse horário as contas exatas, as contas de fato, contando já o que a gente precisa analisar de Boca e Barcelona, que jogam na quinta-feira, 9 horas da noite. Então, na Bombonera. Então, quinta pela manhã, eu posto as contas com calma, com tranquilidade, pra gente assistir ao jogo, entendendo o que o Santos sofre, dependendo do resultado lá. O que uma vitória do Boca causa, o que uma vitória do Barcelona causa, o que o empate causa, pensando no Santos para a última rodada lá em Barcelona, lá em Guayaquil, que é nível do mar, não é altitude. Eu e Bira do Desimpedidos aprendemos na live que a gente fez semana passada. Então, quinta-feira pela manhã eu posto as contas. Agora, só passando por cima, o Santos parou em 6 pontos, 2 vitórias, 3 derrotas. Claro, o grande resultado negativo e que piora toda a situação é a derrota em casa para o Barcelona. Barcelona com jogo a menos tem 9, o Boca com jogo a menos tem 6, enfrentam quinta-feira, e o The Strongest foi a 6. É importante a gente lembrar que o The Strongest tem um saldo, mesmo vencendo o Santos, de menos 7, e o Santos tem um saldo de 1. Na disputa por uma vaga na Sul-Americana, que eu venho falando há vídeos e muitos vídeos aqui, tá tudo bem. Claro que eu quero ser tetra, claro que passar de fase na Libertadores é legal. Mas com o elenco que a gente tem hoje, nesse processo de reconstrução, a Sul-Americana não é algo negativo. Eu não estou nem falando na briga pelo título, estou falando sempre nesses meninos que hoje, por exemplo, sofreram na altitude. Ter mais jogo na altitude, ter jogo internacional, pegar rodagem mesmo. É importante continuar um torneio internacional. Se esse for a Sula, a gente lembra que o The Strong joga a última rodada fora de casa contra o Boca. Então é meio que uma derrota certa. Meio que. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futebol. Então o Santos, para ficar em terceiro, não se complicou tanto. Claro, aí o Boca pontua lá, o Santos é obrigado a pontuar contra o Barcelona de qualquer maneira, até pela Sula. O Boca pontua não, The Strongest pontua lá na Argentina, o Santos precisa pontuar de qualquer maneira a mesma pontuação. Se o The Strongest vence, o Santos tem que vencer. Se o The Strongest empata, o Santos tem que empatar. Perder pode perder. E iria para a Sul-Americana de qualquer jeito. A conta da Sula é essa. A conta da Libertadores é um pouco muito mais complexa, na verdade. O resultado ideal agora entre Boca e Barcelona é uma vitória do Boca. Porque isso tornaria Santos e Barcelona, Barcelona e Santos lá em Guayaquil, um confronto direto. O Santos teria que ganhar e tirar o saldo para se classificar com 9 pontos, enquanto o Boca se classificaria em primeiro sozinho lá. É o resultado ideal. O Barcelona ganhar do Boca agora passa a ser um péssimo resultado, porque o Boca jogaria a vida contra o The Strongest e aí venceria de qualquer maneira, e o Santos teria que vencer o Barcelona de qualquer jeito. Para o Santos se classificar, o Santos precisa vencer lá em Guayaquil, tirando uma bizarrice que classificaria com empate. Então é muito complicado. Mas quinta-feira eu faço as contas melhorzinho, tá bom? Trago tudo certinho, faço até gráfico, se vocês quiserem. Essa do gráfico é brincadeira, não posso prometer, quem sabe. Mas vou fazer com mais cuidado. Por enquanto, só passando por cima, a nossa realidade é um pouco de Sul-Americana. Abandonei a Libertadores, não vou torcer, sou modinha, como fui acusado no Twitter. Não, vamos lá, é quarta-feira que vem, né? O jogo era quarta, vamos torcer, eu vou sair da aula, 9 horas, já ligando o link, já ligando a TV para assistir Santos e Barcelona, torcendo pelo milagre, o que for necessário, vitória, vamos lá. Mas aqui minha função também é passar a realidade, e a realidade de hoje é que a vaga na Libertadores é muito difícil e que a da Sula
é provável e estaria tudo bem pela nossa situação de clube mesmo, né? Financeira, jovens, seria interessante. Bom, dito isso sobre a Sula, eu passo para o próximo tópico que eu anotei, que é o de falhas defensivas. Claro, vai ter jogador daqui a pouco, amanhã vai ter mais coisa também, vai ter uma análise tática, eu quero mostrar o segundo tempo do Santos com imagens, mas hoje à noite, que é, até para não ficar nada escuro, vou aquele papo mais tranquilo com vocês. Falhas defensivas foram o grande cerne da questão da derrota lá em La Paz. Só que infelizmente foram duas falhas que a gente cantou aqui. E quando às vezes o pessoal confunde, né? No Twitter não é minha análise séria. Alguns tweets são sérios, é claro. Mas no Twitter é um desabafo do jogo. O Twitter serve para isso. É a segunda tela. Você tá vendo o jogo numa tela e desabafando no Twitter na outra, para quem gosta de Twitter. E às vezes o pessoal confunde. Acha que eu tô fazendo uma super análise num tweet lá de 200 caracteres. Mas numa dessas eu tuitei hoje o seguinte. Não é possível, foi logo depois do segundo gol, que ninguém no Santos tenha estudado algo, não estudado comigo, claro, mas algo que eu achei de forma tão simples no canal e falei em mais de um vídeo, tem pelo menos 2 vídeos, o pré-jogo de ontem e uma análise da semana passada, especificamente sobre o estilo do The Strongest. O The Strongest só faz 2 coisas, cruza a bola na área, e cruzaram, tô com os dados aqui, eu trouxe estatísticas para falar daqui a pouco, calma aqui, ó, cruzaram, meu Deus, cadê Noronha? Pelo amor de Deus. Aqui, 13 vezes a bola na área. O problema é que o Santos cruzou mais, daqui a pouco a gente fala isso. 13 bolas na área, perdão. E chutam de fora da área. Então o The Strongest tem 2 jogadas. Assim eles jogaram contra o Boca e assim eles ganharam do Barcelona. Cruzamento de bola na área, chute de longe. O Santos tomou um gol de cruzamento de bola na área e um gol que somou as 2 coisas. Um cruzamento na área, tocado para trás e um chute de longe. O Santos deu o cruzamento na área para o The Strongest. Ninguém marcou cruzamento, estava muito fácil as pontas. A gente vai chegar no jogador a jogador para falar dos 2 laterais. As avenidas nas laterais defensivas do Santos foram gritantes. Tanto o Kaique quanto o Luan foram muito mal na bola aérea. E a escalação do Alisson para evitar, eu cantei, né, a escalação do Alisson titular para isso, para fechar o meio, também não fechou. Então basicamente o Santos tomou um gol de bola aérea e depois tomou um gol de bola aérea, ajeitada para o meio, não tinha ninguém, os caras fizeram. Era um estudo muito simples, era um estudo muito fácil. Eu não tô falando, não, porque o Diniz não assistiu meu canal. Não, eu não tenho essa arrogância, não sou ridículo a esse ponto. Eu tô falando que o Diniz e companhia tem uma equipe, né, analistas, para perceberem isso e cantar a bola. Gente, pelo amor de Deus, tranca as avenidas defensivas, ou melhor dizendo, né, não as tornem avenidas, não tornem a nossa defesa avenida, e fecha esse meio para não ter o chute de longe. O Santos não fez nenhuma das 2 coisas e tomou gols assim. Era uma bola cantada muito, muito fácil. O The Strongest é ruim. Mesmo na altitude, o pessoal vai falar da altitude, daqui a pouco eu vou falar também. Na altitude, os caras não criaram bola tocada, penetração na área, drible, nada. Eles dão balão e eles chutam de longe. Eles fizeram gol dando balão e fizeram gol dando balão com chute de longe no rebote. Era muito fácil bloquear esse estilo de jogo The Strongest e o Santos entrou perdidinho em relação a isso. E perdidinho, o pior, e aí já passando para o próximo assunto, na ofensividade. O Santos simplesmente não criou nada. Bom, muito vai se falar por aí da altitude. Claro, não é fácil jogar, pelo amor de Deus. Eu não estou falando que eu vou chegar aqui amanhã, vou para La Paz, correr uma maratona. Não, eu não sou louco. Um pouco, mas não nesse sentido. Claro que os meninos que nunca jogaram, o Ângelo nunca deve ter pisado mais alto que São Paulo, acho que aqui tem 700 metros, posso até estar viajando, mas enfim. E iam sentir lá, como sentiram? Acho que o Kaique saiu por sentir, o Pirani saiu por sentir, o Ângelo sentiu, normal, claro. O problema foi que se a zaga esteve muito mal posicionada e você tenta coibir ou diminuir, contornar os problemas de altitude jogando bem posicionado, o Santos não fez isso, no ataque também não rolou. O Santos foi pífio, né? O Santos jogou de forma muito parada, muito lenta. O Santos, agora já passando para as estatísticas, por exemplo, estatísticas que indicam o jogo lento do Santos. O Santos deu quase o dobro de passes do The Strongest, 488 contra 282. E acertou 86%, 418 de 488. Que passe desse você lembra de ter sido na área, ou uma enfiada de bola para alguém na área, ou uma ajeitada para um chute? Foi só passe lá atrás, era de Alisson para Luan Pérez, ou no primeiro tempo de Kaique para Luan Pérez, devolvia, abria no Felipe Jonathan, ou depois no Copete, abria para o Pará, que voltava. Aí vinha o Alisson quando estava de volante e voltava, tocava, não, já voltava para ele.
recuar para o João Paulo. Ficava ali. E esses passes tornam a estatística do Santos brilhante. Olha, 418 passes certos, 86%. Da zaga para zaga. Não tinha passe no meio, não tinha passe para frente, não teve chute de perto. A gente prova isso com as estatísticas no SofaScore aqui. O Santos deu 16 chutes, tá? 4 só na direção do gol. Claro, o do Felipe Jonathan e 3 defesas do camarada lá, o Vaca. 9 chutes para fora, são isoladas e as 2 cabeçadas do Caio. E 3 chutes bloqueados, que são chutes que lá de longe o Santos inventava de chutar com o camarada do The Strongest na frente. Nunca a bola ia chegar. O Santos basicamente ficou chutando de longe, fez um gol assim, mas não tentou passar a bola na frente. O The Strongest teve mais de 45 minutos, mais os acréscimos, mais os minutos finais do primeiro tempo, todo esse tempo com um a menos. O The Strongest montou 2 linhas de 4 e um cara, um 4-4-1 com um a menos, claro, e o Santos não passava desse 1. A segunda linha de 4, né, a mais ofensiva das duas, o Santos não passava dali, ficava trocando passe na zaga. Não quebrava, não ia pra frente. Quantas vezes o Caio, o Lucas, o Marcos e o Ângelo receberam a bola? O Ângelo recebeu uma no primeiro tempo, que ele driblou 2 caras e o terceiro tirou e arranjou um escanteio. Incisivo. Os outros não receberam a bola por baixo. O Santos ficou só lançando. E aí vem a pior de todas as estatísticas. Bolas longas, 57 e só 32 certas. O Santos ficou dando bola longa. É muito pouco. Né? Pouco no sentido de criação. Ficou dando bola longa. É tudo que o The Strongest queria. O Santos lançava, o The Strongest rebatia. O Santos lançava, o The Strongest rebatia. Não tinha por que jogar assim. É bola no chão, drible, passe rápido. Se movimenta o atacante, recebe, abre. Não rolou. Mesmo quando jogou com 4 atacantes no segundo tempo. Daqui a pouco eu falo sobre. Outra estatística. O Santos cruzou 23 vezes a bola na área e só ganhou 5 dessas. As 2 principais. As 2 cabeçadas do Caio para fora. Que eu ia falar no jogador a jogador, mas já falo agora. Eu recebi alguns tweets. O Caio perdeu os gols. O Caio cabeceou livre no cantinho. A bola foi para fora. Assim, não tô defendendo. Foi gol. Não sou louco, como eu acabei de dizer. Mas não é chance perdida. O cara cabeceia, desloca do goleiro e foi para fora. Foram as 2 melhores chances do Santos. Inclusive contando o gol, né? Porque o gol não foi exatamente uma chance criada. Pausa pro gole. Porque hoje... Ficou no bigode. Porque hoje precisa. Enfim, nenhuma estatística apoia esse estilo de jogo do Santos. Todas indicam um jogo ruim. Tem mais uma. Aqui, ó. Chutes de fora do Santos, só para não ficar só falando. 10 contra 6 do The Strongest. O Santos chutou mais de fora da área do que um time que basicamente só chuta de fora da área. Chutes de dentro da área. O Santos só deu 6 e 10 do The Strongest. O Santos deu 10 chances ao The Strongest, os gols inclusive, de chutes de dentro da área. Uma atuação bastante fraca de ideias, né? E aí eu faço a combinação altitude e ideias. Você contorna os problemas de altitude com ideias. E o Santos não teve ideia hoje. O Santos terminou o jogo... Eu derrubei meu caderninho, mas eu vou pegar. É o nervosismo de um resultado ruim. Com uma tática diferente. Vamos passar para essa tática. O Santos tirou no intervalo Pirani e... Quem saiu no intervalo? Não foi o Gemota, né? Foi o Kaique. Para a entrada do Copete na lateral e para a entrada do Marcos Leonardo. Eu estava comentando o jogo, eu joguei nas minhas redes sociais, se vocês não viram, avisei no pré-jogo também, na rede roxinha do Marcelo Lazan, que narrou o jogo, eu e a Anitta comentamos, a Anitta no primeiro tempo, eu no jogo inteiro. E na hora dessa substituição, a Anitta já não estava lá, o Azan contou que o Diniz fazia muito isso no São Paulo quando precisava recuperar um placar adverso. Ele tirava um zagueiro, recuava o volante, botava um lateral e o lateral ia para o meio. Então foi isso que foi feito. Tirou o Kaique, botou o Alisson, botou o lateral no meio o Felipe Jonathan e um lateral o Copete. O problema de tudo isso é o seguinte. O Felipe Jonathan no meio eu até defendo. Eu sou um cara que fala do Felipe Jonathan defensivamente para mim fraco, e no lance do gol daqui a pouco a gente comenta isso também. Mas que, por exemplo, em 2019 ele jogou mais de meia do que de lateral. Já tem vídeo aqui mostrando isso. Então tudo bem, a do Felipe Jonathan ir pro meio tudo bem. O Pirani estava cansado, não estava fazendo nada mesmo, não que o Jean tivesse, mas enfim, você vai lá e arrisca um dos dois. O problema é que quem entrou no lugar dele não é lateral, que é o Copete. Eu nem tô falando que o Copete comprometeu, foi um desastre, nada disso. Mas não é lateral, então você não tem um lateral reserva de novo, te prejudica. E aí a pior situação é que o volante que foi pra zaga no lugar do zagueiro
tem um passe pior que esse zagueiro. Então a saída de bola, que com o Kaique já não estava grandes coisas, piorou com o Alisson. No final do jogo, o Santos tinha uma linha de 6 no ataque, eu posso até errar o nome, mas já era o Alanzinho, o Caio Jorge, Marcos Leonardo, Lucas Braga, o próprio Felipe Jonathan e o Ivonei, além do Caio Jorge, se eu não repeti nomes, era isso. Com a bola lá na zaga e o Alisson lançando. Aí o The Strongest, rebatia. O Santos não tinha criação, porque o principal jogador de defesa em termos de passe saiu, no lugar dele entrou um cara que tem um péssimo passe, que é o Alisson, e a bola ficou com o Alisson o tempo inteiro. O Luan também não ajudou, não teve isso, os meias não tinha ligação. O Santos ficou dando lançamento, já passei as estatísticas aqui de quantos lançamentos o Santos deu, e boa parte sem necessidade e facilitando a defesa do Strongest. Então essa troca do Diniz, que eu até tuitei na hora, parece interessante, mesmo colocando o Copete, né? Porque, você vai odiar? Não, parece interessante. Não deu certo, porque as peças que se moveram não produziram o que era necessário. No caso, principalmente o Alisson, que tem um passe muito pior que o do Kaique. Então, nesse sentido, não funcionou. Amanhã eu tento mostrar isso com mais detalhes, tá bom? Não sei se nem se vai interessar vocês ver um vídeo de tática de uma derrota, mas estou aqui para isso, é a minha função. Bom, vamos pro... jogador a jogador agora? Jogador a jogador. Nossa, eu escrevi uma coisa aqui que nem eu sei. Às vezes eu escrevo na raiva e perco minhas próprias anotações. Vamos do jogador a jogador, então. Um dos melhores indícios, um dos maiores indícios, ou o principal indício de que a atuação do Santos foi ruim, foi que o melhor jogador do Santos foi o João Paulo, que fez pelo menos 3 defesas maravilhosas e foi o melhor em campo. Coitado do João Paulo, não tomou gol por causa da altitude. Inclusive, eu estou falando em 3 defesas, mas são 4, porque no lance do primeiro gol ele faz uma grande defesa, não tinha contado essa, agora eu estou lembrando. E no rebote não tem uma alma do Santos para chegar. Então, assim, João Paulo melhor em campo, inclusive melhor em campo do jogo. Acho que nem o tal do Blackburn, ninguém do The Strongest foi melhor que o João Paulo. E esse é o indício de que o Santos foi mal. Vamos passar para as laterais. O pessoal me acusa, teve um hoje, bobão, no Twitter, falando: chora que o filho é teu, toma que o filho é teu. Vou pegar minha caneta aqui, peraí. Por causa do Pará. 1, eu não sou técnico. 2, tem vídeo neste canal da semana passada com o seguinte título, ou quase isso: posições que o Santos deve se focar para contratar. E eu falo lateral direito, lateral esquerdo, lateral direito, lateral esquerdo. Os 2 laterais direitos do Santos hoje estão em uma fase, não resolvem. O lateral esquerdo do Santos não tem um reserva, joga sem pressão. Quero contratar um lateral direito, quero contratar um lateral esquerdo. A minha opinião é de que o Pará não pode ser titular e o Felipe Jonathan, no mínimo, precisa de alguém pressionando. Eu não estou defendendo o Pará no time titular, também, ou tampouco, defendo o Maddison, que, de novo, se o Pará é titular é porque o Maddison não defende, só que o Pará não ataca, entra o Maddison, aí você não tem defesa e fica quase 2 anos nessa teoria. 1 ano e meio, vai. Então, assim, precisa de um lateral decente, a fase do Pará é tenebrosa, a partida hoje foi horrível, e não tem brincadeira ou bordão que salve isso. Um bordão pra gente fazer uma alegria aqui é uma coisa. Agora, achar que um bordão é uma análise, aí você tem que analisar o seu próprio cérebro. Eu quero um lateral direito melhor. Hoje não tem. Eu quero um lateral esquerdo que pressione o Felipe Jonathan. Hoje não tem. Como eu falei que o Pará foi horroroso na defesa, o Felipe Jonathan, o Pará erra no lance do gol, o Felipe Jonathan também. A câmera lateral mostra que o Felipe Jonathan dá a posição pro camarada que faz o gol no rebote, né? Era só dar um passo pra frente e deixava o camarada impedido. Ele ficou parado plantando, sai a jogada, ele, claro, é o primeiro a levantar a mão, a la Vanderlei Brás, e sai o gol. A minha questão com o Felipe Jonathan não é que ele é ruim com a bola no pé. Ele sabe jogar. Ele acertou um chutaço. Na final da Libertadores passada, a melhor chance do Santos foi o chute do Felipe Jonathan. Acho que ele tem capacidade de ajudar no meio. As costas dele é uma avenida, tal como no Pará. As minhas críticas ao Felipe Jonathan são essas. A questão defensiva dele nos prejudica há tempos. Os times rivais brincam no lado direito do ataque deles. Não é de hoje. É perigoso. O Santos não resolve esse problema. As minhas críticas são essas. Aí vem o pessoal no Twitter: você está queimando o jogador. Eu não estou queimando, eu faço análises desde sempre falando que a questão defensiva do Felipe Jonathan é fraca. Ele é ruim defendendo, precisa evoluir. E para evoluir não vai ser sem reserva, sem ninguém colocar pressão. Enfim. Mas você culpou o Felipe Jonathan pelo gol. Não, eu culpei todo mundo, menos o João Paulo, que foi heróico no gol, inclusive. Só estou apontando que, além das falhas de cabeça, das falhas no rebote, nenhuma alma se mexer lá, teve o cara dando posição, e isso não pode ocorrer. Isso precisa, um jogador profissional precisa saber. Os 2 zagueiros também foram mal hoje, tanto o Kaique quanto o Lô Pérez.
Ah, então você não gosta dos dois. Não, hoje eles foram mal, continuam sendo titulares. O Kaique sentiu uma altitude pela primeira vez na vida. O Luan não conseguiu compensar nem ofensivamente, que é inclusive algo que o pessoal fala do Felipe. Ah, fez o gol! Mas tem que defender. A linha de 4 defensiva tem que ter como prioridade a defesa. Até porque o gol do Felipe foi quando ele já estava na meia, né? Então tudo bem. Entraram o Madison e o Copete, eu acho que nenhum dos dois prejudicou o time. Eles entraram para tentar atacar mesmo, não fizeram nada de mais, nada de menos. O Alisson eu acho que fez uma partida muito ruim. Ele não tampou o meio dos chutes de fora e quando foi obrigado a dar os passes, não teve essa capacidade de armação. Eu não entendi essa do Diniz de quero muito jogar com o Alisson. O Alisson não tem passe, o Diniz não é o técnico do passe. Enfim, a gente discute isso em outra situação. Acho que o Pirani e o Giamota muito abaixo, as escolhas do Giamota, apesar de bater bem escanteio hoje, os dois do Caio foram com ele, ou uma foi do Pirani, acho que as duas foram do Giamota. Mas com a criação, bola no chão, nenhum dos dois teve. O Ivonei também não resolveu isso, né? Tô vendo aqui quem entrou. E passando pro ataque, o Lucas infelizmente hoje muito sumido, o Ângelo também, mas eu não entendi por que o Santos não apostou em jogar essa bola o tempo inteiro por baixo pros dois. A defesa do The Strongest é frágil. Esses dois caras que vão na velocidade driblando poderiam ter sido explorados. Mesmo quando o Santos roubava a bola, tinha um contra-ataque, não jogava a bola neles, trocava passe na zaga. Não consegui entender isso, então o Ângelo e o Lucas, eu não tive problemas com a atuação deles. Foram mal porque ninguém deu a bola para eles e aí não há santo que resolva. E aí o Alanzinho entrou pouco também, ele tem que fazer uma análise. O Marcos entrou no segundo tempo que o Santos basicamente não tocou para ninguém no campo de ataque. E o Caio perdeu os 2 gols de cabeça, mas ele estava lá para cabecear, né? Coisa que ninguém fez o jogo inteiro. E o que me incomodou na atuação do Caio é que ele não fez aquilo que ele fazia no passado, ou temporada passada, que é ir ajudar no meio, receber essa bola, tentar abrir. O Santos não trocou a bola por ali também e um dos motivos foi o Caio não ter aparecido. Mas enfim, a gente sabia que esse jogo ia ser muito difícil, muito complicado, que está fazendo falta por causa dos pontos contra o Barcelona. Aí sim foi o nosso problema. Amanhã a gente faz uma tática, talvez mais alguma coisa, fica de olho nas notícias e quinta-feira faço as contas aqui, tá bom? Obrigado a quem assistiu tudo, é nóis.